Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação que tem como título O Tempo do Fim. Muitas vezes ouvimos pessoas a dizer que um dia este mundo eventualmente chegará ao fim, tal e qual como o conhecemos. E a Bíblia apresenta exatamente essa realidade. Mas será que devemos estar completamente ignorantes de como será esse acontecimento? Será que, de facto, não devemos saber absolutamente nada de quando será esse acontecimento? Vamos entrar hoje numa viagem, numa aventura, onde vamos realmente analisar quais os sinais que a Bíblia apresenta para a proximidade desse evento. E esse evento será, de facto, um evento extraordinário e devemos estar preparados para ele. A Bíblia diz-nos, em Marcos capítulo 13, o seguinte: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ou seja, este versículo diz-nos que nós não sabemos exatamente quando será esse dia ou quando será exatamente o tempo desse grandioso acontecimento. Mas diz-nos para vigiar e orar. Ou seja, devemos estar preparados, atentos às circunstâncias, para ver realmente a aproximação desse dia. E se formos analisar a seguir, Lucas capítulo 21 diz-nos o seguinte: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm arrebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Portanto, temos aqui uma parábola. Quando então as figueiras rebentam, as pessoas sabem que o verão está a chegar. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Portanto, a Bíblia apresenta-nos pistas, apresenta-nos sinais, onde nós podemos olhar para esses sinais e realmente ver a aproximação deste dia, do final da história deste mundo, tal qual o conhecemos. E é exatamente isso que vamos analisar no dia de hoje. No Desejar Todas as Nações, diz-nos o seguinte: Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. E isto é de facto um Deus que ama. Um Deus que não julga sem primeiro advertir os homens desse mesmo julgamento. E não poderia haver uma exceção aqui. Se estamos a chegar ao final da história deste mundo, à segunda vinda de Cristo, é óbvio que Deus iria também advertir os homens para este acontecimento. E o texto continua: Aqueles que tiverem fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agirem segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparão aos juízos que cairão sobre os desobedientes e incrédulos. E é muito interessante que o capítulo 24 de Mateus, chamado o capítulo profético, nele encontramos realmente muitos sinais, muitas pistas para este magnífico evento que irá acontecer um dia em breve. E um desses sinais é este que nós podemos ver no versículo 37 ao versículo 39, que nos diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, vemos que realmente uma comparação com os tempos de Noé, antes do dilúvio, em que realmente os homens viviam numa época de concentrados em coisas que não espirituais. Na comida, na bebida, das relações matrimoniais ou até sexuais. E assim será também no tempo antecedente à segunda vinda de Cristo. E de facto nós vivemos em tempos assim. E continua, e se formos um bocadinho atrás, em Gênesis 6, ou seja, na altura exatamente que a Bíblia relata o dilúvio, diz-nos o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Este
Sinal, hoje também é uma realidade. Hoje quase toda a humanidade está concentrada não nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. A Espírito de Profecia diz-nos que os habitantes do mundo antediluviano, ou seja, aqueles que viveram na altura de Noé, desviaram-se de Jeová. Não queriam saber de Deus. Para eles, Deus se calhar até nem existia. Algo que nós hoje em dia também vemos no pensamento do mundo. Recusando fazer a sua santa vontade, seguiram após sua profana imaginação e pervertidas ideias. Foi por causa da sua impiedade que foram destruídos. E atualmente o mundo está seguindo a mesma marcha. Não apresenta nenhum lisonjeiro indício de glória milenar. Os transgressores da lei de Deus estão enchendo a terra de impiedade. Suas apostas, suas corridas de cavalos, jogo, dissipação, costumes cheios de concupiscências, paixões irrefriadas estão rapidamente enchendo o mundo de violência. Este era o mundo que havia antes do dilúvio, este é o mundo que temos agora. Por isso, com estes sinais, nós não conseguimos muito bem ver se estamos a aproximar-nos, se ainda falta muito, se ainda falta pouco. Mas vamos ver sinais que nos apontam que realmente este dia se aproxima rapidamente. No tal sermão profético de Cristo, em Mateus 24, no versículo 12 a 14, diz-nos o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é interessante que neste pequeno texto estamos a ver exatamente o mesmo que vimos anteriormente. Mas depois tem aqui algo de muito interessante. Mas aquele que preservar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isto é uma profecia. O que Cristo estava aqui a dizer no capítulo 24 de Mateus era uma profecia que apontava para o tempo do fim, dizendo que no tempo do fim, mesmo antes da sua segunda vinda, o evangelho seria pregado a todo o mundo. Ou seja, todas as pessoas no planeta vão ouvir falar da iminente segunda vinda de Cristo. É muito interessante que o capítulo 24 de Mateus é um capítulo em que Cristo mistura duas profecias. A profecia da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, e a profecia da segunda vinda de Cristo. É muito interessante que ele usa a destruição de Jerusalém como um exemplo para a segunda vinda e para a destruição deste mundo como ele é hoje. E é muito interessante que esta profecia, especificamente, tem dupla aplicação. Ela aplica-se não só no tempo de fim, mas também se aplicava antes da destruição de Jerusalém. E foi uma realidade. Antes da destruição de Jerusalém, o Evangelho foi pregado a todo o mundo. Ora, vejamos. Desejado de todas as nações, diz-nos assim: esta profecia terá outra vez o seu cumprimento. Se terá outra vez, é porque já teve uma vez um cumprimento. A abundante iniquidade daquela época encontra seu paralelo nesta geração. Assim será quando a perdição referente à pregação do Evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, inscrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, declarou em Colossenses 1, 23 o seguinte: na verdade, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Portanto, a profecia do que o Evangelho ia ser pregado a todo o mundo cumpriu-se a primeira vez na altura de Paulo. Nesta altura, antes da destruição de Jerusalém, o Evangelho foi pregado a todo o mundo. Assim será antes da segunda vinda de Cristo, o qual Jesus usou e explicou no capítulo 24 de Mateus. Mas vamos avançar. E se formos agora a Apocalipse 14, e lemos o versículo 6 e o versículo 14, vemos exatamente a mesma profecia. E diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo,
e língua, e povo. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Mais uma vez, antes da segunda vinda de Cristo, temos a pregação do Evangelho a todo o mundo. Mas agora vamos avançar um pouco e realmente ver que existem sinais específicos que nos devem alertar para não sermos apanhados desprevenidos, como foram apanhados desprevenidos quase todos os habitantes da terra na altura de Noé. Noé pregou 120 anos e quase toda a gente na sua época, quase toda a gente não ouviu e foi apanhado desprevenido. Diz-nos assim Gênesis 7, capítulo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Um pouco mais à frente, Gênesis 19, versículo 14, diz: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Vemos aqui dois exemplos. Tanto no exemplo de Noé, mesmo antes do julgamento de Deus, temos mais uma vez exatamente igual em Ló. Mesmo antes do julgamento de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisou e salvou os justos. Por isso, este estudo de hoje, esta mensagem, é exatamente com este intuito. Sermos despertados para a iminente segunda vinda de Cristo, para a destruição deste mundo assim como o conhecemos. Será que vamos estar desprevenidos? Será que vamos ser apanhados desprevenidos na nossa vida normal, sem nos apercebermos que todos os sinais que apontam para este acontecimento estão-se a cumprir perante os nossos olhos e nós não estamos atentos a eles? Vamos ver quais são esses sinais e vamos realmente ver que temos que vigiar para realmente estarmos atentos e preparados para esse dia. Em Lucas 14 diz-nos assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora em que haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E lhes disse Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? É uma realidade. Nós precisamos estar vigiando. Precisamos estar atentos, alerta para este acontecimento. Porquê? Porque há muitos que não compreendem as profecias referentes a nossos dias e precisam ser esclarecidos. Nós precisamos estar esclarecidos acerca das profecias do tempo do fim, para que não possamos ser enganados e não possamos ser apanhados desprevenidos. Mas indo mais especificamente, então, a estes sinais, o manuscrito 77 do Espírito de Profecia diz-nos assim: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém. Estamos a falar, capítulo 24 de Mateus. E dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Nós já vimos isto, é o que estávamos a falar. Portanto, o capítulo 24 é um exemplo, é uma profecia para o tempo do fim, e a parte que fala da destruição de Jerusalém é um exemplo, então, da destruição do mundo final pelo fogo, depois da segunda vinda de Cristo. No Desejado Todas as Nações diz-nos o seguinte: Cristo deu sinais de sua vinda. Isto é muito importante. Nós não estamos completamente às escuras. Nós sabemos
que algumas coisas vão acontecer antes, e quanto mais essas coisas acontecerem, saberemos que esse dia está próximo. Não sabemos o dia, mas sabemos da sua aproximação. E o texto continua a dizer o seguinte: declara que podemos conhecer quando ele está perto, às portas. Vamos poder saber quando está mesmo este acontecimento a se executar. E ele diz daqueles que veem estas coisas: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E estes sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. É extraordinário. Quando nós vimos todos os sinais que foram apresentados por Deus para a segunda vinda, quando vimos que estão todos a efetivamente se cumprirem, saberemos que Cristo está às portas. E isto deve servir para nós como alerta para estarmos a vigiar. Mas importa neste aspecto o que é? Saber quais são esses sinais. Porque se nós não sabemos quais são esses sinais, como é que podemos identificá-los? Como é que podemos saber que eles estão a cumprir? Vamos ver rapidamente quais são esses sinais? Vamos lá. Primeiramente, Lucas 21 diz-nos o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Mateus, falando exatamente do mesmo sinal, diz: e logo, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Ou seja, Mateus já está a explicar um pouco mais do que Lucas estava a dizer. O sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Temos aqui algo muito interessante. Primeiro, um sinal: o sol se escurecerá, e a lua também. Outro sinal que é: haverá uma grande chuva de estrelas. Estrelas cairão do céu. Vamos ver um pouco mais? Marcos 13 diz-nos assim: naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos dá-nos mais um detalhe. Qual é este detalhe? É que o sol se escurecerá quando? Quando? Depois daquela aflição. Portanto, Marcos já nos está a dizer quando mais ou menos iria começar e iria acontecer este primeiro sinal do sol se escurecer. Quando é que foi? Vamos ver? Vamos ver. O grande conflito diz o seguinte: os 1260 dias ou anos terminaram quando? Em 1798. Portanto, quando o general Berthier, amando Napoleão, foi à cidade de Roma e prendeu o Papa. Deu-se o fim da profecia dos 1260 anos. Os grandes dias de tribulação. Quando todos aqueles que queriam estudar a Bíblia, todos aqueles que se levantavam contra a Igreja de Roma, eram perseguidos, eram mortos durante o tempo da Inquisição. E esta data marca exatamente o fim destes tempos e o fim da profecia dos 1260 anos. O que é que tem a ver com o que estávamos a estudar? Porque os primeiros sinais do Sol iriam acontecer nesta altura. Olha, vamos ver. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida, a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o Sol deveria escurecer-se. A 19 de maio de 1780, cumpriu-se esta profecia. O que os profetas nos está aqui a dizer é que em 1780, a primeira profecia, ou seja, o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo se cumpriu. Vamos ver os jornais da época e ver se realmente isto é uma realidade. Diz-nos assim o nosso primeiro século o seguinte: único ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenómeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780. De inexplicável escuridão, que cobriu todo o céu e atmosferas visíveis em Nova Inglaterra, ou seja, no continente norte-americano. Outro jornal diz-nos o seguinte: a extensão destas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde estende a colonização americana. O jornal não nos dá mais detalhes, que diz o seguinte: depois do pôr do sol, ou seja,
Após um dia completamente escuro, o que aconteceu? As nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tampouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante haver quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia a não ser com o auxílio de alguma luz artificial, que quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares a uma certa distância. O que aconteceu? Aconteceu que tivemos um dia que não foi dia, foi completamente escuro, e reparem que não podia ter sido um mero eclipse, porque um eclipse não dura o dia todo, apenas algum tempo. Todo o dia escuro, e depois a noite como foi? Completamente escura também. Foi de facto um dia muito anormal. E o grande conflito continua-nos a dizer: posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. Terminou este dia e então voltou-se novamente a ver a lua. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a dá uma testemunha ocular, não é senão o eco das palavras do Senhor, registadas pelo profeta Joel há 2500 anos antes do seu cumprimento. Esta profecia não foi apresentada pela primeira vez por Cristo, já Joel tinha dito há 2500 anos atrás. Aonde? Em Joel, capítulo 2, versículo 31, que nos diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, este dia, 19 de maio de 1780, marcou o início do fim. Marcou o cumprimento do primeiro sinal de que Cristo estava às portas. Mas este dia já está um pouco longe. Já passaram mais de 200 anos, mas outros sinais estariam identificados por Deus para conseguirmos perceber em que espaço nós estamos no tempo do fim. Vamos ver. Apocalipse 6:13 diz-nos o seguinte: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Temos aqui mais um sinal. Uma chuva de estrelas. Deve ser extraordinária para fazer parte de uma profecia. Diz-nos então, esta profecia também não está no futuro. Já se cumpriu. Vemos então, esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Já estamos nos aproximar. 1833, já foram bastantes anos depois, e temos mais um cumprimento de uma profecia bíblica. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Vamos aos jornais da época ver exatamente o mesmo. Achando-se então o firmamento inteiro, sobre todos os Estados Unidos durante horas, uma fascinante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenómeno celeste já ocorreu que fosse visto com tanta intensidade e admiração por uns e com tanto terror e alarme por outros. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. E uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia. Estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes deslumbrantes, fulgurantes, se manteve em todo o firmamento. Então vemos aqui um jornal a descrever o cumprimento de uma profecia, a descrever o cumprimento de um sinal da aproximação do final da história deste mundo. Mais outro jornal diz-nos o seguinte: nenhuma expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não a testemunhou pode ter uma concepção adequada de sua glória. Diz-se-ia que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo do zénite
e daí fossem simultaneamente arrojadas com a velocidade do relâmpago. Todas as portas do horizonte, e no entanto, não se exauriam, seguindo-se milhares celeremente no rasto de milhares, como se houvessem sido criadas para a ocasião. De facto, deve ter sido algo extraordinário. Dizem que as próprias palavras, se calhar não dá para termos a noção, só quem viu é que pode realmente ter a noção do que aconteceu naquela noite. Outro jornal diz-nos o seguinte: nenhum filósofo ou sábio, e isto, reparem, se fosse hoje, isto seria muito estranho estar no jornal, mas talvez naquela altura não seria. Nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta há 1800 anos predisse-o exatamente. Se não nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser isso literalmente verdade. Portanto, nós vemos aqui que um jornal identificou que um fenómeno da natureza foi o cumprimento de uma profecia que estava escrita na Bíblia pelo apóstolo João, já há 1800 anos atrás. Mas vamos continuar, e à medida que vamos continuando, vamos aproximando do dia 2 e vamos até ao futuro. Mateus 24:11 diz então: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós vemos aqui que no tempo do fim, muitas pessoas iriam falar, iriam ensinar, iriam pregar falsas doutrinas. Isto sempre foi verdade na história do mundo. Mas especialmente neste tempo do fim, muitas falsas teorias seriam proclamadas por todo o mundo. E isto é uma realidade hoje em dia. Diz-nos o Espírito de Profecia: erguer-se-ão falsos profetas, enganando o povo e levando grande número ao deserto, mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastaram o povo após si, às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias, e este sinal é o indício do segundo advento. Naquela altura, muitas pessoas que iludiam os outros, fazendo-se passar por mágicos, ou até fazendo algo que parecia sobrenatural, enganaram muitas pessoas. Mas esta profecia aponta também para o tempo do fim, em que muitos ensinarão falsas doutrinas, falsas teorias. Mas a Bíblia explica um bocadinho melhor o que é que iria acontecer no tempo do fim. Encontraremos falsas pretensões. Erguer-se-ão os falsos profetas, haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra, não vos desviareis da voz de Deus em sua palavra. Diz-nos então, Romanos capítulo 1, o seguinte: portanto, tendo conhecido a Deus, falando destes falsos profetas do tempo do fim, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A Bíblia está-nos a dizer que no tempo do fim haverá homens que se dizem de sábios e que se calhar são por muitos olhados como realmente sendo sábios, mas Deus diz que eles na realidade são loucos. E o que é que eles ensinam? Vamos ver. E mudaram a glória do Deus incorrompível, em semelhança da imagem do homem corrompível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então estes homens que se dizem sábios, pegaram na verdade de Deus, mudaram, e começaram a proclamar uma mentira. E em vez de dar glórias a Deus, estão a dar glórias à natureza. Mas afinal, que falsos profetas são estes? Vamos continuar a ver. Em Salmos 14, versículo 1, nós vemos o que é que estes loucos andam a dizer. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Isto é uma realidade. Hoje em dia é uma realidade. Uma das mensagens mais proclamadas no mundo hoje é de que Deus não existe. E que a glória que devemos dar a Deus, damos à natureza, à criação de Deus. Isto estava
profetizado há muitos anos atrás. E hoje isto é uma realidade. Homens que se dizem sábios dizem que Deus não existe. Na linha do tempo que estamos aqui a fazer, aproximadamente, há 2 livros que homens que se dizem sábios escreveram que foram publicados em alturas muito interessantes. Estes 2 livros são estes. Portanto, o Vestiges of the Natural History of Creation, um deles, está à esquerda, e à direita, The Origin of Species, escrito pelo famoso Charles Darwin. Ora, o que é que um livro tem a ver com outro? É muito simples. O livro da esquerda foi o livro que inspirou o livro da direita. Muitas pessoas não sabem disto, mas as ideias desenvolvidas por Charles Darwin vieram do livro à esquerda. Isto é muito simples, isto é conhecimento público. Diz assim, se formos ver na Wikipedia, embora não apresentasse nenhuma explicação acerca das causas ou mesmo do mecanismo que ocasionariam a transmutação, portanto estamos a falar do livro à esquerda, estas não tardaram a ser encontradas, sendo primeiro apresentadas de forma convincente no livro a origem das espécies ova de vida conforme de conhecimento público a Charles Darwin. Portanto, o primeiro livro da esquerda apresentou os mesmos argumentos, mas não apresentou uma justificação. A contribuição de Charles Darwin foi a justificação para as coisas terem acontecido, ou seja, para a evolução das espécies. E é muito interessante a ligação que existe entre estes 2 livros. Mas o mais interessante é quando é que estes livros foram publicados. Porque profeticamente vieram exatamente na altura que a Bíblia falava que eles haviam de aparecer. E qual foi? Vamos ver. Charles Darwin publicou em novembro de 1859 e o livro da esquerda em outubro de 1844. E aqueles que conhecem e que sabem alguma coisa sobre profecia, houve mais alguma coisa que aconteceu em 1844. E profeticamente é muito importante esta data. O que é certo é que a partir desta data, a partir de 1844, homens, falsos profetas, segundo a Bíblia, vieram dizendo, sendo sábios, que Deus não existe. Mas a Bíblia chama-los de loucos. E um dia, no dia final da história deste mundo, exatamente isso ficará comprovado. Mas é uma realidade. Hoje temos estas falsas doutrinas a serem pregadas. Continuemos a nossa aventura, o nosso passeio por os sinais bíblicos da segunda vinda de Cristo. E agora vemos que em Mateus 24 temos o seguinte. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é? Comiam e bebiam, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Isto é muito interessante. A ênfase que aqui dá ao comer e ao beber. Porquê? Qual é a diferença? Será que hoje temos alguma diferença na maneira como se come, na maneira como se bebe, para o antigamente? Vamos ler. A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornaram-se o alvo da vida para o mundo. Então nós vemos aqui que, de facto, nos últimos dias da história deste mundo, os homens teriam uma alimentação diferente, os homens teriam uma maneira de se vestir diferente. Isto é muito interessante, porque nunca na história do mundo houve tantas pessoas obesas, houve tantas pessoas com problemas de saúde devido à alimentação, porque hoje em dia as pessoas deixaram o que era natural comerem, as coisas naturais que a terra dá, e passaram a comer coisas que não lhes dá saúde, coisas que fazem mal e que são processadas, feitas pelo homem, e que vemos realmente o fruto de tudo isso, é as doenças que hoje em dia temos nas sociedades modernas. Mais uma vez, um sinal, e mais uma vez vemos que está perfeitamente cumprido nos nossos dias.
Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. E ele se acha entregue à concupiscência, à condescendência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. Homens estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que os deixam transtornados. Mas os sinais não terminam aqui. E agora, à medida que nos vamos aproximando do tempo da vinda de Cristo, vamos ver mais sinais específicos exatamente que nos apontam para isso. Mateus 24, 10 a 12 diz-nos o seguinte: Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu penso que ninguém tem dúvidas que isto é uma realidade nos nossos dias. As uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de obreiros iníquos sobre o comando de Satanás. Isto hoje é uma realidade. Basta ligarmos a televisão, basta irmos ao YouTube, basta vermos as notícias em que vemos realmente que isto é uma realidade. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de violência. A perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal altitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve a impiedade do mundo terá atingido o seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos e de acidentes ferroviários e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. É uma realidade. Tudo isto nos aponta para a segunda vinda de Cristo. E o que é que nós estamos a fazer? Será que nos estamos a preparar? Ou será que estamos adormecidos? Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as susceptibilidades como em tempos passados. Isto é uma realidade. Todos nós ouvimos falar de transações fraudulentas. É uma realidade dos nossos dias. Os homens, neste momento, já não têm limites quanto à sua perversidade. E todos nós sofremos com isto. E existem crises mundiais financeiras provocadas por transações fraudulentas. De facto, hoje em dia, tudo isto que estava previsto há muitos anos está a acontecer. E nos declaram que a vinda do Senhor está próxima. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Muitas vezes nós nos esquecemos disto. Muitas vezes nos esquecemos de quanta violência há no mundo. Eu achei interessante esta estatística que eu vi das Nações Unidas no relatório para o desenvolvimento humano do ano de 2005 e que nos mostra, ao longo dos últimos 5 séculos, as mortes de pessoas em conflitos armados, em guerras, em situações de violência relacionado com conflitos entre países ou localmente em cidades. Não a homicídios normais, situações de guerra. E o que é que nos diz? No século XVI, houve cerca de 1,6 milhões de pessoas que perderam a vida neste tipo de conflitos. No século seguinte, século XVII, quantas? 6 milhões. Século XVIII, 7 milhões. Século XIX, quase 20 milhões de pessoas, 19,4 milhões. Agora reparem, século XX, 109 milhões de pessoas. É interessante o que diz o relatório, que diz assim: os custos dos conflitos em vidas humanas crescem constantemente. A Bíblia já dizia isto há 2000 anos atrás. Nas últimas cenas da história terrestre, grazará a guerra.
Haverá epidemias, pragas e fomes. As fomes aumentarão. As epidemias arrebatarão milhares de vidas. Perigos, provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro, estão em toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. A crosta terrestre será dilacerada por explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra. E estes elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses a preços de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Então nós vemos que, à medida que nos vamos aproximando do dia da segunda vinda de Cristo, o mundo vai estar cada vez mais em convulsão. Não só em convulsões civis, mas também em convulsões naturais. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. O mundo ainda se vai aguentando, porque Deus ainda está a agir nos homens, mas Ele não agirá para sempre. E por isso nós vemos o aumento de todas estas coisas. Nós já vimos sinais que estavam no passado, que eram do ano 1780, 1800, e estamos a andar ao longo da história. E já chegamos aos nossos dias, e já estamos a olhar para o futuro breve. E então nós podemos chegar à conclusão de facto que este dia se está aproximando. E haverá sinais. E na terra, a angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do ar, do mar e das ondas. Então nós vemos aqui algo muito interessante. Já estamos nas cenas finais do nosso mundo. Já estamos a olhar para o futuro e a ver que o mar terá um papel a desempenhar nas cenas finais deste mundo. O bramido do mar e das ondas causará angústia às nações. O que é que isto quer dizer? Vamos ver. Nas últimas cenas da história terrestre, já não estamos no século XVIII, nem no século XIX, nem no século XX. Já estamos no futuro próximo. E este futuro próximo é o quê? É as cenas finais. Nós estamos a ver um filme, já começámos no início do filme, já passámos no meio do filme, estamos nas últimas cenas. Por isso, temos que estar a vigiar, porque este dia aproxima-se rapidamente. E o que é que nos diz? Estamos nas cenas finais. E o que é que irá acontecer? As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Estes sinais estão à porta. E nós devíamos estar preocupados não com eles, mas sim com a breve vinda de Cristo. Mas será que nós estamos atentos? Isto já está profetizado na Bíblia há muitos milhares de anos. Já dizia Jó, que é um dos mais antigos livros da Bíblia, exatamente o mesmo. Diz-nos Jó: acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para quando? Para quando é que eles estão guardados? Para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Quem percebe linguagem profética, isto quer dizer que estão guardados para as cenas finais da história deste mundo. E isto vai ser uma realidade. Quer queiramos, quer não queiramos. De repente, até parece que estou a falar do aquecimento global. Não, não estou a falar do aquecimento global. Estas coisas serão uma realidade, mas não é por causa das emissões de carbono, nem é por causa daquilo que os homens estão a fazer. O aquecimento global não é nada mais, nada menos do que uma religião para desviar as pessoas das coisas verdadeiras. E isto já está escrito há muitos anos, antes sequer do homem saber o que era dióxido de carbono. Mas sobre isso podemos falar uma outra altura. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenenando-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição com
um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. As últimas cenas da história deste mundo será assim. Será o mar em fúria. Será o ar envenenado. E nós a sofrermos essas consequências. Temos, de facto, que começar a pensar em alterar as nossas prioridades. Temos que começar a pensar que quase todos os sinais da vinda de Cristo estão cumpridos. E os que ainda não estão cumpridos, estão-se a começar a cumprir. Não podemos continuar a viver como se este dia está num futuro longínquo. Temos que começar a fazer a nossa parte. Temos que começar a vigiar. Temos que começar a alterar a nossa vida e a pôr em conformidade com a palavra de Deus. Porque se nós não o fizermos, o julgamento, nesse julgamento final, seremos considerados culpados. E aí, as calamidades cairão sobre nós. Temos que estar realmente atentos a estes sinais. Grandes bolas de fogo caíram sobre as casas, e dessas bolas voaram flechas incandescentes, em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e em muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agonizante, diziam: os senhores sabiam, porque então não nos disseram? Nós não sabíamos. E estes são os sinais da vinda de Cristo. Nós já vimos que estão quase todos cumpridos. Alguns estão a cumprir nos nossos dias de hoje. Vemos estes últimos 3 que estão no futuro breve. Subida do nível do mar. Realmente, como vimos agora, meteoritos cairão na Terra. Tudo estará em convulsão. Mas temos que pensar uma coisa. Será que nos estamos a preparar para isto? É interessante que a Bíblia não diz que devemos ter medo. O Espírito de Profecia não diz que devemos ficar agoniados. Diz que nos devemos alegrar. Porquê? Porque breve está a vinda de Cristo. E para aqueles que vão estar preparados, isso será um acontecimento mais espetacular que alguma vez haverá. Mas para aqueles que foram apanhados desprevenidos, será a sua destruição. Será que tu estás alerta? Será que tu estás-te a preparar para este acontecimento? Nesta apresentação nós vimos todos estes sinais. Sinais no céu, que já estão no passado. Falsos profetas já são uma realidade há muitos anos. Lutonaria, intemperança, violência, crimes, guerras, terremotos, inundações e até os julgamentos diretos de Deus. Mas eu quero te dizer, irmão, estás tu preparado para a segunda vinda de Cristo? Será que ao ver estes sinais não deves pensar que as tuas prioridades e que as minhas prioridades devem mudar? Será que não devemos pensar que estamos aqui neste mundo provisoriamente e devemos estar alerta para aquilo que está escrito e profetizado há tantos anos atrás? Mateus 24 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E eles queriam saber. Será que tu queres saber? Hoje estivemos exatamente a ver quais eram estes sinais. Mas reparem que estes sinais dizem-nos que está em breve, mas não nos dizem o dia nem a hora. E queria terminar exatamente a explicar um pouco o que é que isto quer dizer. Vamos ler. O tempo exato da segunda vida do Filho do Homem é um mistério. Certo? O dia exato é um mistério. Em Mateus já nos diz isso. Cristo já nos tinha dito exatamente isso. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Bom, mas sabem que é interessante que eu já vi um pregador a dizer algo assim:
Não se sabe o dia e a hora, mas pode-se saber o ano, por exemplo. Ou saber mais ou menos, faltam daqui 5 anos ou faltam 10 anos. Ou de certeza que nos próximos 15 anos vai ser. E eu já ouvi pregadores a dizerem isso. Será que podemos dizer isto? Vamos ler. Deus não dá a nenhum homem, seja que homem for, uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. E ele não quer dar um pretexto para que os seres viventes adiarem a preparação. Nós nunca vamos saber a esta distância o ano, o dia, muito menos a hora. Mas sabemos que está em breve e é a altura de nos prepararmos hoje. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isto prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E isto deve ser realmente a nossa reação. E estes são os sinais. Estás tu preparado? Temos que realmente olhar para a nossa vida, ver quais são as nossas prioridades. A minha oração é que hoje possas decidir olhar para estes sinais e ver realmente que a vida de Cristo está iminente. Que o fim do mundo, tal qual conhecermos, está prestes a terminar. Quase tudo isto está cumprido. E em pouco tempo, tudo o resto se pode cumprir. Minha oração é que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração e te possa dar entendimento para conhecer as suas profecias e, para acima de tudo, possas integrar o teu coração a Ele. Amém.